Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir as Bíblias Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. Quero agradecer a oportunidade ao pastor Sérgio e ao pastor Marco Tedesco. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Essa história, quando a gente pode ver que primeiro isso acontece basicamente na época de Naamã. Mas primeiro, Naamã, ele era um homem chefe do exército. Mas quando uma menina, ele estava sofrendo de lepra, uma menina chegou e falou para sua esposa que na terra dela tinha um homem de Deus que poderia curá-lo. Mas olha, e daí o Naamã foi diretamente ao rei, pedindo para enviar uma carta para o rei de Israel. Então, quando ele enviou essa carta, certamente o rei de Israel, o rei Jorão, apesar de não ser fiel a Deus e pensar que fosse uma carta que o rei da Síria fosse se aproveitar para fazer uma guerra, ele sabendo que tinha um homem de Deus, mas vamos dizer que ele só conhecia Elias, que já tinha partido e arrebatado. E então ele perguntou se havia um certo homem de Deus. E então chegou Eliseu. Certamente ele não conhecia Eliseu, mas Eliseu estava lá. E quando chegaram na casa de Eliseu, ofereceram várias coisas a Eliseu, só que ele não aceitou. O que isso nos traz? Quando Naamã chegou, ele foi pessoalmente, confiou no servo de Deus. Temos que confiar no servo de Deus. Mas mesmo que ele nos ofereça uma coisa, nós não podemos aceitar, porque isso não pode ser não agradável a Deus. E então, assim, e ele falou bem assim, Naamã, pensando que o servo de Deus só ia mesmo tocar nele e ele seria curado, não foi assim. O Eliseu falou bem assim, vá ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Naamã poderia ter falado bem assim, mas na minha terra existe rios puros, e por que eu vou ter que mergulhar no rio Jordão que não é puro? Mas às vezes a obediência pode ser difícil, mas é ela que nos traz a coisa boa. E então foi Naamã. Na primeira vez até a 6ª vez, nada aconteceu, mas na 7ª vez aconteceu. O que bastou foi confiar em Deus. O que bastou foi confiar e obedecer. A obediência é o que nos traz a coisa boa. E nós estamos sendo obedientes. Naamã saiu dali com a pele de um menino. Temos que ser puros como uma criança.
Às vezes, a gente pode pensar, mas as crianças não vão crescer? Mas elas têm que continuar com a mesma pureza que elas têm hoje. Você está sendo puro? Você está sendo obediente? Não se esqueça que você ainda tem muito do que aprender. E com essa palavra, eu vou falar uma coisa. Só entra no céu quem é puro como uma criança. Agradeço a oportunidade.